Vez que a graça do nosso Cristo ressuscitado possa estar reinando na sua vida através de sabedoria, entendimento para você entender as escrituras como elas de fato são, ok? Eu sempre digo que a leitura ela traz conhecimento, mas se tratando das escrituras, o perfeito entendimento, a verdadeira revelação do que está escrito aqui, quem vai dar é o Espírito Santo, ok? Eu vou falar aqui hoje a respeito da diferença das duas alianças, da primeira aliança que é a lei e da segunda que é a graça em Cristo Jesus. Então, você vai entender, anote todos os versículos que eu disser, tá? Porque o próprio Cristo, ele disse que os meus eles erram por não conhecer as escrituras. E ele disse também que procurai nas escrituras, porque são elas que de mim testificam. E ele disse também: quem crer em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão de dentro de ti, tá? Então, para que você tenha esse perfeito entendimento, tá? Eu quero que você entenda, porque quando você entende, você se livra de uma grande condenação, meus amados, porque muitos evangélicos em geral, eles imaginam que tem que ser cumprido toda a Bíblia, tá? Então as pessoas acham que tem que ser cumprido toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui. Então, ou seja, já começa que nas escrituras fala de dois povos, tá? Que é o primeiro o povo judeu e os não judeus, tá? Que é chamado de gentil. Então, primeiro, meus amados, a Bíblia ela está escrito de um povo hebreu, tá? Ou seja, para quem Deus escolheu, então eles foram um povo escolhido. Então a palavra primeiramente foi dirigida a eles, ao povo hebreu, tá bom? E no Novo Testamento também aos gentios, ou seja, não somente ao judeu. Lá em João capítulo 1, vamos aqui em João capítulo 1, tá? Para que você entenda, João capítulo 1. Olha o que diz aí para que você tenha esse perfeito entendimento. Olha só, não deixe de conferir. João 1, 11. Confira. Olha só. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, quem era povo seu? Era o povo judeu, que era o povo hebreu. Então, ou seja, o povo de Deus primeiro, tá? Ou seja, primeiro era o povo hebreu, era o povo judeu. Agora, se você for lá no quinto livro da Bíblia, que é Deuteronômio, tá? Você vai ter esse entendimento. Então, vamos para lá rapidinho, para que você entenda Deuteronômio. Olha só aí, tá? Anote Deuteronômio 14. Olha só o que diz aí. Então, meus amados, não deixe de conferir, tá? Deuteronômio 14, 1 ao 2, tá bom? Então, eu estou lendo aqui para que você veja que a Bíblia ela fala de dois povos e você tem que entender que entre esses dois, eu e você somos um. Se você não é judeu, tá? Então, segundo a Bíblia, quem não é judeu é conhecido como gentil, que significa estrangeiro. É aquele que não tem a linhagem israelita, tá bom? Olha só aí, Deuteronômio 14, 1. Vós quem é isso aqui? Deus falando com o povo judeu, com o povo hebreu, tá? Olha o que está dizendo aí. Vós sois filhos do Senhor vosso Deus, não fareis incisão algum no vosso corpo, nem rapareis o cabelo, em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor vosso Deus. Então, ou seja, o Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes com seu povo próprio. Tá vendo isso aí? Então, ou seja, eu estou te mostrando que as escrituras, tá, mostra que o povo de Deus era o povo hebreu, tá? João 1:11 fala que Jesus veio para ele veio para que eram os seus e os seus não receberam. Então, ou seja, ele primeiramente veio para eles, mas por eleição e por predestinação, nós que somos gentios, nós somos alcançados em Cristo pela graça de Deus. Então, ou seja, a salvação não veio para nós gentios, tá? Não veio para nós. Tá entendendo isso aí? Nós somos gentios, não judeu. A salvação não veio primeiramente para nós,
Por isso, meus amados, que lá em Efésios 2,8 fala que pela graça somos salvos. Nós, gentios, fomos salvos pela graça. Jesus morreu primeiramente pelo povo judeu, mas por eleição e predestinação por nós. Por quê? Porque os judeus são chamados de filhos de Deus e nós, gentios, somos filhos de adoção. Efésios 1, 3, 4, que fala que nós somos filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, ou seja, você tem que entender que filhos legítimos, tá? Ou filhos de adoção, que somos nós gentios, ambos são filhos, porque nós somos legalizados pelo sangue ali naquela cruz, tá bom? Então somos iguais depois do sacrifício ali na cruz. Por isso que Efésios 2 diz que não há mais judeus nem grego, não há mais diferença. Gálatas 2, de 28, fala que não há macho nem fêmea, todos somos um em Cristo. Não há mais diferença de judeus e gentil, não há mais essa diferença. Por quê? Porque nessa nova aliança, na graça, você, gentil, não tem que se vestir como judeu, não tem que se passar de viver como judeu. Por quê, meus amados? Porque na nova aliança, em Cristo, nós somos um. Tá entendendo? Então, ou seja, já não há mais circuncisão e nem incircuncisão. Somos um em Cristo. Tá entendendo isso aí? Então, existe essa diferença de ler, né? Que é a velha aliança e a nova aliança. Ou seja, eu li aqui a velha aliança, que é o Deuteronômio, mas li para te mostrar que o povo hebreu era um povo escolhido primeiramente por Deus. Nós, gentios, estávamos fora. Nós já éramos predestinados, tá? Ou seja, mas na história o gentio estava fora. Lá em Êxodo 12:43, Deus disse: nenhum gentios comerá de quê? Da Páscoa. Tá entendendo? Então, ou seja, por quê? Porque a Páscoa era uma festa celebrada apenas pelo povo judeu, que era um povo escolhido de Deus. Nós, gentios, estranhos, tá? Efésios 2, nós éramos estranhos às alianças. Então, ou seja, Êxodo 12:43, nenhum gentil comerá da Páscoa. Isso era só para o judeu, para o povo hebreu, tá? Gentil não tinha nada a ver com isso aí. Isso, meus amados, é em Êxodo 12, na lei. Hoje nós estamos aqui debaixo dessa nova aliança e gentil querendo participar de Páscoa, que eles chamam de Santa Ceia, né? Se no tempo da lei Deus falou que não era para participar, imagina agora na graça, né? Porque eles participam disso aí, mas não têm o entendimento. Tá bom? Então, meus amados, eu quero te mostrar essa diferença de ler, tá? A velha aliança para o Novo Testamento. Então, a diferença ela é grande, ela é gigantesca. Segundo Coríntios 3, tá? Olha que você vai entender, segundo Coríntios 3, tá? Anote, não deixe de conferir, tá? Confira para que você tenha o perfeito entendimento. Segundo Coríntios 3, 14, tá? Então, meus amados, eu estou aqui para te mostrar essa diferença. Por isso que há essa bagunça, porque a pessoa mistura tudo. Se você lê o Velho Testamento, você tem que entender que você está lendo uma velha aliança. Você não pode ler uma velha aliança e querer aplicar para esta nova aliança, a qual nós estamos debaixo, ou seja, a qual Deus já fez. Então, ou seja, nós já estamos debaixo de uma nova aliança. Tá entendendo? Então, muitos templos aí sabem dessa que eu estou falando aqui, mas eles vivem como se não soubesse, aplicando a lei. Então, meus amados, você pode ver que o pregador da lei só prega Velho Testamento, só prega Moisés, Elias, Ezequias, tá? Josué, Caleb, ou seja, eles pregam apenas de Malaquias para trás. Então, como que pode se fundamentar, meus amados, tanto no Velho Testamento, se nós já estamos debaixo de um Novo Testamento? Como que você pode fundamentar debaixo de uma velha aliança se nós já estamos debaixo de uma nova aliança? Por isso que muitas pessoas não entendem a graça. Tá entendendo? Por isso que talvez você não entende a graça. Então, vamos lá, 2 Coríntios 3,14, olha o que o apóstolo Paulo disse aí, tá? Mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje, tá?
a leitura da antiga aliança, tá bom? Permanece o mesmo véu. Então, olha o que Paulo disse aí. Até os dias de hoje, meus amados, por que muitos templos não entendem a graça? Por quê? Porque muitos templos, vou falar templos, não vou falar igreja, porque igreja somos nós, eu sozinho sou membro. Mas quando nós nos juntamos, nos formamos igreja, o corpo de Cristo. Por quê, meus amados? Porque as pregações deles e os ensinos deles são, bem dizer, 100% baseados e fundamentados na antiga aliança. Se nós já estamos debaixo da nova aliança, tá conseguindo entender isso aí? Então, ou seja, vamos dar uma ida lá em Romanos 6, tá? Para que você entenda. Vamos em Romanos 6, eu quero que você veja, tá bom? Eu quero que você entenda. Vamos para Romanos 6. Eu quero que você tenha esse perfeito entendimento. Romanos 6,14. A Bíblia, meus amados, ela não faz curva. Não é o que eu penso, é o que está escrito aqui. Romanos 6,14. Olha só. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Tá vendo aí? Então, meus amados, olha só. Você está, ou seja, está escrito aqui. Eu não posso mudar o que está escrito. Não posso mudar o que está escrito em Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Então, ou seja, não sou eu, não tirei da minha mente. Está escrito aqui. E lembrando que Paulo estava falando aqui aos romanos, para aquele povo. Imagina nós hoje, nós que hoje, eu, você que nem existia, né? Nós já nascemos salvos depois da cruz. Então não sou eu que acho, não sou eu que tirei daqui. Ou seja, a sua Bíblia também está escrito isso. A Bíblia do seu dirigente está escrito isso em Romanos 6,14. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Lembrando que gentil nunca esteve debaixo de lei. Por que não estamos debaixo da lei? Olha só em Romanos 3,4 aqui. Olha só. As escrituras, meus amados, ela é muito clara. Eu estou lendo aqui para você. Então, eu quero que você tenha esse entendimento. Por que que nós nunca estivemos debaixo de lei? Romanos 6,14 diz que não estamos. Aqui Paulo falando aos romanos. Tá? Olha Efésios 2,4 aí. Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, meus amados, para justificar todo aquele que crê. Então, ou seja, quem crê nessa nova aliança, tá? Quem crê em Cristo está justificado diante de Deus. Então, ou seja, você não precisa cumprir lei, tá bom? Você não precisa cumprir lei. Por quê? Primeiro, que lá em Efésios 2,12 fala que nós gentios, nós éramos um povo que vivíamos separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Tá entendendo isso aí? Então, ou seja, aqui Paulo aqui está falando aos romanos. Não é para nós, estava falando aos romanos. Então, como eles eram povo gentil, nós também podemos tomar essa palavra, porque nós, depois da cruz, já nascemos salvo. Tá entendendo? E eu não existia naquela época, nem você também. Depois da cruz, foi tudo consumado. Efésios 2,8, nós somos salvos pela graça. Nós viemos fazer parte da comunidade de Israel depois do feito de Cristo na cruz. Imagina que nós não estamos debaixo da lei. Isso aqui não é nós, não é eu, porque eu não posso falar nós, porque o autor aqui ele está se incluindo, que é Paulo. Então, ou seja, meus amados, eu não posso dizer nós, eu, você estamos debaixo da lei, porque de acordo com Efésios 2,12, fala que gentil era um povo que vivia separado da comunidade de Israel e sem Deus no mundo. Então, ou seja, nós viemos fazer parte dessa comunidade do corpo de Israel depois da morte de Cristo na cruz. Então, gentios nunca teve lei, gentil era um povo que vivia na carne. Tá entendendo isso aí?
Então eu não posso ler isso aqui falando que não estáis debaixo. Nós nunca estivemos debaixo de lei. Gentil nunca teve lei. É isso que eu quero que você entenda. É porque muitas pessoas, ou seja, não pessoa, mas a quem está à frente de um trabalho no templo religioso, não explica isso para suas ovelhas. Então eles vivem aprisionados na mente. Tá entendendo isso aí? Então, amado, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Então, olha só, por que não estamos debaixo da lei? Porque a lei terminou em Cristo. Quando ele morreu na cruz e ressuscitou, o véu se rasgou, acabou a lei. Então, ou seja, ele fez uma nova aliança. Eu vou mostrar para você aqui tudo que está escrito na Bíblia. Vamos para Hebreus, tá? Hebreus 8,13, tá? Eu quero te mostrar, tá bom? Vamos para Hebreus 8,13, para que você entenda. Eu quero te mostrar. Olha o que diz Hebreus 8,13, porque a Bíblia é muito clara. Entenda isso aí. Olha só, dizendo nova aliança, tá? Olha só. Dizendo nova aliança, ou novo concerto, tá? Então, ou seja, em outras traduções dizendo nova aliança ou novo concerto, tá? Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. A primeira é o quê? A primeira era a primeira, que era a lei de Moisés. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, ou seja, antiquado aqui, meus amados, é uma coisa que não tem mais sentido, não tem mais valor. Então, foi se tornando antiquado e envelhecido. Nós já estamos aqui no ano de 2022, tá? Então, ou seja, existe essa grande diferença, tá bom, meus amados? Então, esse é o perfeito entendimento, para que você tenha esse perfeito. Então, assim também sumiu a velha aliança, a lei, Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira aliança, que era a lei de Moisés. Então, meus amados, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. E desapareceu de fato. Por quê? Porque agora todos nós entendemos que essa nova aliança foi feita não por um pacto de bode ou bezerro, mas foi feito pelo sangue de Cristo na cruz. Hebreus 9, o seu próprio sangue. Então, ou seja, essa nova aliança foi feita pelo próprio sangue do Deus vivo, que era o Filho do Criador. Tá entendendo isso aí? Então, é isso que eu quero que você entenda. Tá bom? Então, qual sangue é maior? Qual sangue é superior? Qual que é mais eficaz? De um bezerro, de um cordeiro ou do próprio Deus? Qual que é o mais superior aí? É claro que é do Filho. Então, se o sangue do Filho é inferior, que era de bode, se tornou antiquado, que era o que se usava lá na lei, por sacrifício. Olha só, eu quero que você entenda. Em Romanos 6,14, tá? Fala que não estamos debaixo da lei. Tá? Isso Paulo falando aos romanos. Então, Romanos 10,4 também está escrito que o fim da lei é Cristo, para justificar todo aquele que crê. Você tem que crer. E lá em Hebreus 8,3, tá? Dizendo nova aliança, Deus tornou antiquado a primeira, que era a lei de Moisés. Então aquilo que se torna antiquado, meus amados, e envelhecido, desapareceu. Então Romanos 6,14, tá? Romanos 10,4, anota aí, Hebreus 8,3. Então, meus amados, está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua também. Acabou isso aí, negócio de subida no monte, Páscoa judaica, ou seja, que era a Santa Ceia que eles falam e fazem tudo errado. Então, jejum, que era coisa de judeu, o gentil não participava disso. Entenda isso aí. E se liberte dessas heresias. Sai dessa prisão que você está na mente. Porque você é aprisionado
aquele falso pastor lá de João 10. Então, meus amados, os seus sentidos foram importados, porque quando é lido a leitura da velha aliança, é colocado o véu. Então existe essa diferença de você ler o velho e o novo. Eu espero que até aí, tá? O Espírito Santo de Deus venha falar mais a você, que você tenha o desejo de conhecer as Escrituras, ok? Eu sempre digo, meus amados, que a leitura traz conhecimento, mas a perfeição do entendimento das Escrituras, quem dá é o Espírito Santo, tá bom? Então, fiquem todos na graça, na paz do nosso Cristo ressuscitado.